Eu tinha um paciente que ele, muito tempo atrás já, ele tinha um problema de... Ele achava que as pessoas estavam rindo da cara dele sempre. Ele teve um histórico de bullying. Teve uma pessoa que se relacionou com ele uma vez e terminou com ele e falou do peso dele, que ele tinha sobrepeso, tinha um problema com o corpo dele e tal. Ele não tinha uma autoestima muito alta. E ele começou a desenvolver uma paranoia de que as pessoas estavam rindo dele sempre, estavam olhando pra ele, etc. Tipo uma perseguição, né? Isso. E ele criou uma lente. É como se botasse um óculos, assim e começa a enxergar o mundo por aquela lente. Então as pessoas não estão olhando pra ele, óbvio que não, mas ele começa a achar, as pessoas estão cochichando, ele acha que é dele. E isso começa a elevar o nível de ansiedade e a vida fica disfuncional, porque você não faz mais nada, você acha que as pessoas estão falando só de você. Teve um dia no supermercado que ele teve uma crise de ansiedade muito forte. Atendi ele, cara, faz muito tempo já que eu atendi ele. Ele teve uma crise de ansiedade, foi antes da pandemia. Ele teve uma crise de ansiedade muito forte, muito forte, muito forte. E ele chegou na clínica e tal, conversar. E eu falei assim, então, mas por que você teve essa crise de ansiedade? Ele falou, não, tinha 2 pessoas rindo de mim. Aí eu falei, quais pessoas estavam rindo de você? Aí ele falou assim, tinham 2 pessoas no corredor do supermercado rindo de mim e tal, do meu peso. Falei, tá, mas... E aí, quem faz terapia cognitiva comportamental sabe que qualquer terapeuta cognitivo comportamental pergunta isso hora ou outra. Quais as evidências que você tem pra isso? Eu, não, mas estavam rindo de mim. Eu tava no corredor e elas estavam rindo, era de mim. Foi uma coisa Claro que era dele, óbvio, né? Que era dele. A crença dele leva a crer que ele era dele. Aí eu perguntei, tá, mas essas pessoas te viram? Elas te olharam? Ele falou, sim, acho que sim. Aí você começa a cutucar, a gente chama isso de questionamento socrático. Você vai respondendo só com pergunta. Elas te olharam? Não, acho que sim. Como é que você sabe que elas te olharam? Não, talvez elas não tenham me olhado. Que distância que elas estavam de você? Estavam um pouco perto. Eu falei, o que é um pouco perto? É perto aqui ou perto lá? Porque um pouco perto, o que é um pouco perto? Perceba que... E ele vai barganhando. O paciente, ele vai barganhando com essa crença. É tipo a pessoa que acha que a namorada tá traindo, ou que a namorada não gosta, ele barganha. Sempre tem uma evidência. Não, mas ela mexeu no celular quando tava olhando na geladeira. Não, mas ela saiu com a amiga e demorou mais. E vai barganhando, vai achando que tá acontecendo alguma coisa. Aí eu perguntei pra ele assim, quem eram essas pessoas? Você conhecia elas? Não conhecia. Como é que elas eram? Juro pra você. Ela falou assim, o paciente falou assim, eram 2 senhorinhas de cabelo branco. Eu falei assim, mas o que 2 senhorinhas de cabelo branco não tá fazendo rindo de você no supermercado terça-feira de manhã? Né? Talvez nem consiga enxergar. Aí ele olhou pra mim, eu lembro até hoje, ele regalou o olho assim e falou assim, ué, mas então eu tive uma crise de ansiedade do nada, por nada? Eu falei, muito provavelmente. Por quê? Porque o seu cérebro, devido à sua crença, cria o que a gente chama de distorções cognitivas. Tem várias. A mais comum em pessoas com ansiedade, por exemplo, catastrofização. Acha que um negócio... Não, porque o chefe me chamou para uma reunião, vai me demitir. Então catastrofiza, sem ter uma evidência nenhuma. Ninguém sabe o que está acontecendo. Leitura de mente. Essa é muito comum na clínica. A pessoa acha que sabe o que os outros estão pensando. Isso é muito comum. Não, tenho certeza que ele acha isso de mim. Como, cara? Às vezes a pessoa... eu vejo um pouco mais da mulher com o homem, né? A mulher já tem certeza do que o cara tá pensando. Cara, às vezes o cara a pessoa... é o contrário, ele não tem a menor ideia do que a mulher tá pensando. Às vezes a pessoa não, porque a pessoa passou no corredor e não me deu oi. Vai saber, cara. A pessoa às vezes tá com mãe, tá internada com Covid, sei lá, alguma coisa. Ninguém sabe, entendeu? Eu vou te falar que isso eu acho que é um dos principais sofrimentos de hoje, né? Eu vejo muita gente tirando as próprias conclusões, né, criando um cenário na cabeça. É que pensa assim, ó, existe essa lente, que são as crenças centrais. Quando o cara vai pra terapia, o que ele faz? O que um terapeuta cognitivo comportamental faz? Quando ele faz esses questionamentos socráticos, quando ele faz o que a gente chama de análise funcional, que é ver como que o paciente se comporta em determinados contextos, aonde esses pensamentos distorcidos surgem mais, com quem que eles surgem mais, às vezes tem gatilhos específicos. Quando o terapeuta começa a cercar isso, basicamente o que ele está fazendo é limpando a lente do paciente. Então ele passa um paninho, aquela lente embaçada, suja, que não deixa a pessoa ver a realidade, passa um pano. Meu paciente depois voltou ao supermercado, falei, agora você vai voltar ao supermercado. Dei uma tarefa para ele, falei, você vai voltar.
E você vai voltar ao supermercado e sempre que você achar que alguém tá rindo de você, eu quero que você se pergunte quais as evidências que eu tenho para esse pensamento, que eles estão rindo de mim. Chegou no supermercado, tinha um cara comprando frutas com fone de ouvido rindo. A ansiedade dele subiu, tá rindo de mim, tá rindo do meu corpo. O cara era forte, tá rindo porque eu sou gordinho, não sei o quê. Aí ele começou a se questionar, não, mas peraí, ele nem me olhou, ele nem me viu, ele nem sabe que eu tô aqui ainda, como é que ele ia estar rindo de mim? E aí você começa a racionalizar em cima daquela situação e você diminui aqueles pensamentos paranoicos que você tem. E no relacionamento é basicamente o que a gente faz com pessoas que têm problemas com ciúme, autoestima, etc, etc, que acha que a outra pessoa tá fazendo alguma coisa, quando na realidade muitas e na maioria das vezes o problema tá